nós pensarmos o nosso espírito de pertença a Deus a partir desse texto bonito que nos propõe o contexto das escolhas. É tão interessante nós percebermos, minha gente, que aquilo que nós somos como pessoas, aquilo que você conseguiu ser até o dia de hoje, o resultado final, aquilo que nós conseguimos encontrar hoje aqui. Nós aprendemos lá na filosofia, na fenomenologia, né? Que o ser humano, ele se manifesta, é sempre uma manifestação. Quando eu estou diante de alguém, eu estou diante de um fenômeno, mas não é o Ronaldinho. Às vezes é fenômeno por causa de outras coisas, né? Fenômeno no sentido de você se manifestar. Há algumas coisas de você que eu conheço, há algumas coisas que eu posso intuir, há alguns mistérios que estão preservados, que você olha, a gente não consegue saber tudo, tem que conviver mais. Mas tudo isso que você é, tudo isso que eu sou, não é por acaso. Uma das lições mais bonitas que a faculdade me deu foi uma coisa muito simples, que a nossa professora de psicologia, né, Vicente, a Udi, nunca mais pude esquecer a frase daquela mulher. Eu, quando era aluno dela, eu era muito enjoado, muito antipático, queria saber as respostas de tudo, porque eu achava que a filosofia, a psicologia tinha que nos ensinar, nos explicar tudo. E aí eu usava de vez em quando aquela frase infeliz para ela: então a psicologia não explica? Aí ela ficava irritada, olhava para mim. Não, ela não explica. E depois a maturidade foi chegando no meu coração, e eu fui entender que nem tudo de nós é possível ser explicado mesmo. Quantas coisas na sua vida você não consegue entender? Quantas vezes do seu comportamento, coisas do seu comportamento, das suas escolhas, do seu jeito de ser, que você ainda não consegue entender? Não tem psicologia que explique. Por quê? Porque você é um fenômeno. Você está em processo de manifestação, você está em processo de feitura, você está sendo costurado aos poucos. Haverá sempre um espaço para uma surpresa. Aí eu volto à aula da minha professora, e ela me dizia uma coisa que eu nunca mais vou me esquecer, porque é uma realidade muito concreta para mim. Ela dizia assim: Fábio, coloque uma coisa na sua cabeça, mesmo que a psicologia não explique, compreenda que nenhum ser humano é incoerente. Gente, como é difícil acreditar nisso. Como é difícil a gente acreditar nessa frase: nenhum ser humano é incoerente. Aí eu dizia: mas como não é incoerente se eu percebo a incoerência? Aí ela dizia: você percebe porque você analisa o outro a partir das suas escolhas. Aí eu compreendi uma coisa interessante que ela me ensinou: cada ser humano está agindo de acordo com uma história que teve. Cada ser humano está agindo de acordo com um contexto de escolhas que pôde fazer ao longo da sua vida. E é verdade, minha gente. Nós somos a reação de escolhas que nós fomos fazendo ao longo da nossa vida. Um dia nós precisamos aprender a escolher. Mas quem foi que nos ensinou a escolher? O que foi que o outro nos ensinou a escolher? Qual foi o poder que o outro teve de nos fazer escolher o que é melhor? Aí a gente foi criando uma história particular, pessoal, que nos leva a alguns processos estranhos, que o outro reconhece como incoerência. E aqui vem uma palavra, e nisso é bonito, minha gente. Não importa qual seja o contexto das escolhas que você viveu, não importa qual seja o contexto das suas incoerências, todos nós caímos neste texto da mesma forma. Todos nós somos convidados hoje a viver e a pensar as escolhas que nós fazemos à luz da palavra sagrada, porque nela não há incoerência. E a conversão é isso. É você descobrir o seu processo, é você descobrir o que as suas escolhas fizeram com você, o que os outros escolheram por você, aquilo que foi transformado, o ser humano que você se transformou, e você não desanimar disso. Você tomar consciência e dizer: tudo bem, se Deus hoje me convida a escolher diferente, se Deus hoje convida a consertar uma história passada, eu estou disposto. E para isso nós temos a misericórdia de Deus,
que vai nos resgatar, que vai nos salvar, que vai nos ajudar a viver o processo dessas escolhas. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. A música do Padre Zezinho, né? Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive e deixa viver. Uma coisa é certa: no momento em que nós escolhemos, o que escolhemos trazer para a nossa vida, as pessoas que escolhemos que participarão diretamente da nossa história, os conselhos que escolhemos, a palavra que nos orienta, a leitura que fazemos, a influência que permitimos, tudo isso poderá se transformar numa bênção ou numa maldição. Aquilo que você é hoje, aquilo que eu sou hoje, é o resultado de uma série de escolhas que foram acontecendo ao longo da nossa história. Volto a dizer, em alguns momentos você não tinha condições de escolher sozinho, alguém escolheu por você. São os traumas, né? Quantas vezes nós precisamos ir para os consultórios psiquiátricos, curar os nossos traumas. O que é o trauma? Uma escolha infeliz. O resultado muitas vezes de um acontecimento trágico, infeliz. Alguém escolheu tratar você de um jeito errado, traumatizou seu coração. Quantos traumas nós temos, minha gente? Faltou consciência para aquele que estava vivendo do nosso lado? Sim. Talvez ele tivesse sido tratado do mesmo jeito. Eu já contei essa história. Eu me recordo que lá no Paraná eu encontrei uma amiga e tinha uma amizade muito grande com ela. E ela estava assim, a gente estava conversando e duas das meninas dela começaram a fazer uma confusãozinha ali. E ela, muito irritada, perdeu a paciência imediatamente, que às vezes a gente perde a paciência com 2 segundos, né? Foi lá e deu um puxão de orelha na orelha da menina, que eu pensei que ia rodar ela do outro lado. Ela deu aquele puxão à menina, que dói demais. Eu nunca levei um puxão de orelha, mas deve ser uma coisa dolorida, né? Não que eu não tivesse precisado. A minha mãe fazia coisas piores, mas ela fazia coisa boa demais. Aí quando ela voltou, que as meninas foram lá para dentro, eu vi que ela estava com uma expressão pesada. E ela tentando continuar o assunto que a gente estava, eu falei assim: o que foi que aconteceu? Essas meninas me tiram a paz. Aí eu disse: não. Você não só perdeu a paz, como agora você está pior no momento que você estava com raiva. Ela começou a chorar na hora. Eu não era padre ainda na época. Ela falou: Fábio, eu fiz com ela agora tudo o que eu odiava que a minha mãe fizesse comigo. Eu tinha horror, tinha pavor quando a minha mãe puxava a minha orelha. E hoje eu fiz exatamente igual. Eu fiz do mesmo jeito, da mesma forma que a minha mãe fazia. Está entendendo por que o ser humano não é incoerente, gente? Aí eu compreendo a frase da minha professora. Motivos inconscientes muitas vezes nos levam a agir. Quantas vezes a nossa ação ela não é consciente? Ela está sendo motivada por motivos inconscientes, de realidades que às vezes aconteceram há 10, 20 anos atrás, que traumatizaram você, que não cabiam dentro de você. Eu gosto de dar esse exemplo. O trauma é como se fosse uma realidade que não cabe dentro da criança, é demais para ela. Como outro dia eu chamei a atenção de uma amiga que estava falando dos novos namorados na presença do filho dela. O casamento não deu certo, separou-se, voltou a ser solteira de novo, mas ela esqueceu que os assuntos sentimentais, sexuais, seja lá o que for, não devem ser tratados na frente de um menino de 5 anos. Saí com o menininho da sala. Quando eu voltei, já voltei irritado. Se você nunca mais faça um negócio desse, o seu filho não está preparado para o mundo adulto que você quer colocá-lo. Cuidado. Isso é trauma. Uma criança pode até achar bonitinho, mas você pode ter certeza que você está machucando a alma dessa criança. Isso não cabe dentro dele. Isso é um assunto que não deve ser tratado na frente dele. Você está escolhendo errado por ele.
Você está julgando sobre ele um afeto estragado, que depois ele não vai saber administrar. Depois, quando ele for um homem, for um cafajeste, incapaz de amar uma mulher, quando ele for um espancador, um macho, porque lamentavelmente muitos homens, ao invés de serem apenas homens, eles escolhem ser machos também. Quando você tiver um filho macho demais, incapaz de amar uma mulher, incapaz de tratar essa mulher com respeito, nós vamos agradecer a você. Muitas vezes o que chega para nós, minha gente, é o resultado das escolhas que os outros fizeram. É tão triste você ter que reconhecer que muitas vezes os marginais que nos assustam, que nos amedrontam, que nos faz ficar trancados dentro de casas, eles não são nada mais, nada menos do que a irresponsabilidade de pais e de mães que não souberam ser presença do jeito certo, com as escolhas corretas. Aí aquele ser humano está agindo com incoerência. Claro, ele não tem o direito de matar, ele não tem o direito de roubar, mas aí você vai para dentro dele e você descobre que a única coerência que ele consegue neste mundo é essa: